Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula na nossa turma para os tribunais, não é? Vamos tratar de um assunto hoje muito importante. Os alunos brincam comigo, dizem assim: Augusta, você sempre fala que o assunto é importante. Mas, gente, como eu poderia tratar de um assunto numa turma importante, de concursos importantes como os dos tribunais, em que eu tratasse de assuntos que não são relevantes nas provas? Esse assunto, a Augusta tratou de um assunto hoje tão bom, acertei, aprendi muito, não sabia aquilo e aprendi, mas cai nas provas? Não, não cai. Não cai nas provas, mas foi bom ela falar. Gente, eu não teria esse direito, não é, de usar o nosso tempo tratando de assunto que eu sei que não cai nas provas, que as bancas não cobram. Então, é um assunto importante, sim, e é um assunto que do conhecimento dele, depende que vocês entendam melhor outros assuntos também que vêm à frente aí no nosso curso. Classes gramaticais, não é? É você saber reconhecer a classe gramatical a que aquela palavra pertence. E a nossa língua tem as pegadinhas dela que vocês vão ter que ver comigo também. Vou dar um exemplo bem simples disso. Se você já fez alguma prova de tribunais anterior, você já pode ter encontrado isso em várias provas, inclusive. Muitas bancas gostam muito de cobrar isso. Vou dar um exemplo para você. Eu digo assim... Aquele homem pobre merece a nossa ajuda. Homem pobre. Homem é substantivo, pobre é adjetivo. Eu troco a posição e digo assim: aquele pobre homem merece a nossa ajuda. Pobre continuou sendo adjetivo. Homem continuou sendo substantivo. As classes não mudaram. Agora eu pergunto a você, e o sentido e o valor semântico desse sintagma? Homem pobre, quando eu mudo pobre homem. Você acha que mudou o sentido? Mudou. Então, muitas vezes a banca pergunta isso. Se as classes mudaram ou se o sentido mudou, aí, por exemplo, o gabarito seria: as classes não mudaram. Pobre continuou sendo adjetivo, homem continuou sendo substantivo, nas duas posições, mas o sentido mudou. Um homem pobre é o homem sem recursos. O pobre homem é o coitado, triste, solitário, abandonado, deprimido. Percebeu? Então é isso. Nós vamos falar das classes gramaticais. Vamos relembrar com você as classes gramaticais que existem na língua portuguesa, tá bom? Então vamos dar uma olhada. Bom, são 10, gente, as classes gramaticais da língua portuguesa, né? Ou classes morfológicas, tanto faz um nome quanto o outro. 6 são variáveis e 4 são invariáveis. Como assim, Augusta? Variáveis quer dizer tem plural, tem feminino. Vamos supor que eu diga assim: bonito, bonita, professor, professora, né? São substantivos e adjetivos, tem variação de gênero. E de número, eu digo assim: professor, professores, bola, bolas, né? O plural. Então eu tenho 6 classes variáveis, que variam, e 4 invariáveis. Não variam, não tem plural, não tem feminino. Vamos ver quais são. As variáveis são os artigos, os substantivos, os adjetivos, os verbos, os pronomes e os numerais. E as invariáveis, quer dizer, não tem plural, não tem feminino, são os advérbios. Por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo para você. Eu digo assim: ele estuda muito. Muito é um advérbio de intensidade aí. Eu posso colocar no plural isso? Ele estuda muitos? Não. Então, quando é advérbio, não tem plural. Augusta, mas se eu digo assim, ele tem muitos livros, aí foi para o plural, sim, mas aí não é advérbio. Ele só foi para o plural exatamente porque aí ele não é advérbio. Ele tem muitos livros, muitos aí é pronome indefinido, por isso foi para o plural. Tá bom? As conjunções também não tem plural nem feminino. Dá exemplo aí que eu não lembro nem o que é conjunção, Augusta. Mas, porém, contudo, porque, já que, visto que, embora, ainda que, apesar de, são conjunções, tá bom? Muito bem.
As preposições a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, né? Não tem plural, não tem feminino, são invariáveis. E as interjeições. Augusta, não me lembro o que é interjeição. Interjeição é aquela palavra, expressão que você usa para expressar uma surpresa, para expressar dor. Ai, meu dedo, esse ai é uma interjeição. Bravo é uma interjeição. Ui, que calor é uma interjeição. Tá bom? Muito bem. Então, repetindo, 6 são variáveis, 4 são invariáveis. Muito bem, vamos a elas. Então, a primeira que nós vamos ver, os artigos, né? Artigo é aquela palavra que se coloca antes de um substantivo, definindo, ou então indefinindo também, determinando ou indeterminando, indicando seu gênero e número. Existem os artigos definidos, que são o, a, os, as. E os artigos indefinidos, que são um, uma, uns, umas. Um dando ideia de definição, o outro de indefinição. Deixa eu aproveitar para falar uma coisa para você. Augusta, então sempre que eu encontrar o, a, os, as são artigos definidos? Não. Vou aproveitar logo para falar disso. O, a, os, as podem ser pronomes oblíquos também. Eles vão ser artigos definidos quando eles estiverem acompanhando substantivos. O livro, os alunos, a cidade, as pastas, aí são artigos definidos. Quando eles estão completando verbos, eu os visitei, eu as encontrei, eu a convidei, eu o puni, aí eles estão completando verbos, aí o, a, os, as são pronomes oblíquos. E tem mais, eles também podem ser pronomes demonstrativos. Estou aproveitando para falar logo deles, porque isso cai muito em prova. Quando eu puder trocar o a por aquela, as por aquelas, o o por aquele, o os por aqueles, o o por aquilo, eles são pronomes demonstrativos. Tá bom? Então fique atento. Muito bem. Substantivo. Substantivo é fácil, né? É a palavra que serve para designar os seres, para dar nomes aos seres, aos objetos, às pessoas, aos lugares. Então, tudo que é nome de um ser, caixa, livro, Paulo, Paris, Rio, senhora, casa, casaco, são substantivos. Palavras que existem para dar nomes aos seres. E esses seres podem ser objetos, animais, pessoas, lugares, tá certo? Muito bem. Juiz, livro, Paula, Paris, alegria, esperança. Aqui não são nem objeto, nem pessoa, nem lugar. São sentimentos, né? Alegria, esperança, também são substantivos. Augusta, mas alegre? Não, alegre é adjetivo. É a palavra que serve para qualificar, para caracterizar. Aí é adjetivo. Então, alegria é o substantivo, esperança é substantivo, alegre é adjetivo, esperançoso é adjetivo. Tá bom? Então, vamos em frente. Então, adjetivo, tá aqui, é o modificador do substantivo, é aquilo que caracteriza, que qualifica o substantivo. Então, ó, alegre, novo, caridoso, esperançoso, alto, forte. Então, por exemplo, se eu digo assim, homem caridoso. Homem é o substantivo. Caridoso está caracterizando esse homem, qualificando este homem. Então, caridoso é que é o adjetivo, tá? Se eu digo linda cidade, linda é o adjetivo, está caracterizando, está qualificando a cidade. Cidade é o substantivo, tá certo? Muito bem. Então, vamos em frente. Verbo, gente. Verbo é uma palavra variável que exprime uma ação, um estado. Antigamente, eu me lembro disso, as crianças aprendiam que os verbos designavam ações. Mas tem verbo que não designa ação nenhuma. Se eu digo assim, ó, presta atenção, se eu digo assim, o mecânico avaliou o motor da moto. O mecânico avaliou o motor da moto. Ele realmente praticou uma ação? Sim. Ele avaliou o motor. Avaliou aí é um verbo que exprime uma ação. Muito bem. Agora, se eu digo assim, o mecânico estava cansado. Estava é um verbo. Mas esse verbo explicita aí uma ação? Não. Um estado. Estava cansado.
Então, ponha isso na cabeça. Verbo não define só ações. Pode definir estados de ânimo, de saúde, de espírito. Tá certo? Muito bem. Então, ler, cantar, ser, estar, pensar, todos esses são verbos. Agora, deixa eu parar logo e já vou falar de uma coisa. Ah, mas aí você para e viaja. Não, eu não viajo. Eu aproveito o gancho ali para já falar uma coisa importante com você. Quando eu digo assim, cantar é tão bom, cantar é um verbo. Muito bem. E se eu digo assim, o cantar é um dom divino? O cantar é um dom divino. Quando eu coloco esse artigo definido, o antes de cantar, deixa de ser verbo e passa a ser artigo, não, passa a ser substantivo, porque tem o artigo antes. Como é que é, Augusta? Vou explicar. Cantar é muito bom, cantar é verbo. Quando eu coloco o cantar é um dom divino, a partir do momento em que eu coloco esse artigo definido o antes de cantar, cantar aí deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Como isso já caiu em prova, Augusta? Quer ver uma banca que gosta de cobrar isso? Fundação Getúlio Vargas. Ela põe assim, assinale a alternativa em que o termo grifado não é verbo. Aí você lê as 5 frases que ela coloca. Todas as palavras sublinhadas em todas as frases, a palavra em todas é dançar, 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 dançar. Ele quer em qual delas não é verbo? Aí você lê a frase assim, o dançar é muito bom para a alma e para o corpo. O dançar. Colocou-se o artigo definido o antes de dançar, dançar aí deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. Tá bom? Então, já que eu falei do verbo, eu aproveitei já o gancho para falar disso com você. Quando você coloca o artigo antes, muda tudo. Muito bem. Continuando. Pronomes, minha gente. Bom, pronomes são elementos que acompanham os nomes, os substantivos, ou então que substituem os nomes. Como assim? Se eu digo assim, ó, eu visitei a cidade. Aí eu tenho um pronome, que é o pronome eu, certo? Muito bem. Agora eu vou substituir a cidade por um pronome, porque cidade é substantivo. Eu vou substituir por um pronome. Em vez de dizer eu visitei a cidade, eu digo eu a visitei. Esse a aí é pronome oblíquo. Então, os pronomes são os elementos que acompanham substantivos. Muitas vezes eu digo nosso carro. Nosso é um pronome possessivo que está acompanhando o substantivo carro, né? Então, o pronome pode acompanhar um substantivo ou substituir o substantivo. Quando eu troquei a cidade pelo a, eu a visitei, eu peguei um pronome para substituir o substantivo cidade, que é o pronome oblíquo a. Quando eu digo eu a visitei, nesta frase eu tenho 2 pronomes, o eu e o a. Tá certo? Então é isso, ó. Pronomes são elementos que acompanham os nomes, os substantivos, ou que os substituem. A classe de palavras que tem mais subdivisões é exatamente dos pronomes. Nós temos realmente uma riqueza de pronomes muito grande na língua. Vamos ver. Os pronomes pessoais, que podem ser retos ou oblíquos. Augusta, os retos são aqueles que nós usamos para conjugar os verbos, não é? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Sim, mas, na verdade, o que você tem que entender é o seguinte, os pronomes retos são aqueles que existem para ocupar a posição de sujeito da frase. Ah, é, Augusta? É. E aí eu já vou parar para aproveitar o gancho também e perguntar uma coisa a você. Quando eu digo assim, eu vi ela na fila do banco, essa frase está certa? Eu vi ela ou eu vi ele na fila do banco? Não, não está certa. Erradíssima. Mas por que está errado, Augusta? Eu convidei ele para minha festa. Está errado isso? Eu convidei ele? Está. Por que, Augusta? Exatamente porque você usou o pronome ela, o pronome ele, que são pronomes retos, na posição de objeto. Eu convidei quem? Ele. O ele aí não é objeto do verbo? Não posso usar pronome reto no lugar de objeto direto. Eu tenho que dizer eu o convidei. Tem que usar o oblíquo e não o reto.
Então, é importante você saber que os pronomes retos existem para ocupar posição de sujeito. Tá bom? Muito bem. E os pronomes oblíquos? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, enfim, lhe, lhes. Os pronomes oblíquos, esses sim, existem para ocupar a posição dos objetos diretos, indiretos, eles completam os verbos. Tá certo? Então, os retos são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, e os oblíquos, aqueles que eu acabei de falar com vocês. Tá certo? Muito bem, gente. Então, na próxima aula, nosso próximo bloco, continuamos falando de pronomes ainda. Muito bem, meus amores. Então, estamos de volta. Vamos falar de outros pronomes, não é? Falamos dos retos, que são os pronomes que assumem posição de sujeito, e os oblíquos, que são exatamente aqueles que ocupam posição de objeto. Muito bem, então vamos ver. Pronomes de tratamento, Augusta. Sim, o nome está dizendo, não é, gente? Pronomes que nós usamos para tratar as pessoas. Muito bem, vamos ver. Você, senhor, senhora, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Eminência, Vossa Alteza, Vossa Reverendíssima, Vossa Magnificência, Reverendíssimo saiu repetido, Vossa Santidade, Vossa Senhoria, pronomes que eu uso para me dirigir a alguém. Augusta, senhor e senhora sempre, olha bem, essas coisas é que pegam. Senhor e senhora sempre são pronomes de tratamento? Não. Pode aparecer como substantivo, se eu digo assim, aquele senhor ocupou a primeira fileira. Senhor aí é um substantivo, um homem de idade, aquele senhor. Agora, se eu digo assim, senhor, vírgula, por favor, ocupe seu lugar. Aí eu me dirigi a ele tratando por senhor, é um pronome de tratamento. Tá bom? Muito bem. Os possessivos, o nome está dizendo, né, gente? São pronomes que indicam posse, não é? Pronomes que indicam posse. Bom, meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas. Seu, sua, seus, suas. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Muito bem. Esses são mais fáceis de reconhecer, não é, minha gente? Porque a ideia de posse está muito clara. Se eu digo assim, comprei meu carro ontem. Meu carro, meu, indicando posse, pronome possessivo, né? Muito bem. Suas palavras são lindas. Suas, pronome possessivo, indicando a terceira pessoa aí. Teu carro é bom. Pronome possessivo, indicando aí segunda pessoa, não é? Deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa, que é uma dúvida muito comum e apareceu, e você pode estar aí com essa dúvida pensando assim, Augusto, afinal de contas, qual é a diferença do tu para o você? Qual é o certo? É usar o tu ou é usar o você? Recebo muito essa dúvida dos alunos. Os dois estão certos, gente. Tanto faz você se dirigir a alguém usando tu, como se dirigir a alguém usando você. O tu é o pronome de segunda pessoa, o você de terceira pessoa, mas tanto faz. Existem algumas regiões em que o tu é mais usado, existem outras regiões em que o você é mais usado, mas, na verdade, se o tratamento é formal, você não vai usar nem o tu nem o você. Você vai usar senhor, senhora, não é? Mas, se é um tratamento íntimo, de amigo, você pode tratar o seu amigo pelo tu ou pelo você, tanto faz, tá bom? Muito bem. Agora, os pronomes demonstrativos. O nome está dizendo, não é, gente? Pronome que eu uso para mostrar, demonstrar alguma coisa. Então, eu digo assim, aquela montanha fica coberta de neve durante o inverno. Aquela, estou mostrando, pronome demonstrativo. Esta casa será alugada. Esta, pronome demonstrativo. Enfim, então, todos esses aqui são pronomes demonstrativos. Este, esta, estes, estas. Esse, essa, esses, essas. Aquele, aquela, aqueles, aquelas. Isto, isso, aquilo. O, a, os, as. Lembra
que eu falei do o, a, os, as. Quando usamos o, a, os, as com sentido de aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, são pronomes demonstrativos. Se eu digo assim para você, o que ele fez foi correto, nós temos dois pronomes nessa frase. O que, perdão, três pronomes. O que ele fez. Esse o é aquilo, pronome demonstrativo. Esse que é igual ao qual, é um pronome relativo, ainda vamos falar dele. Então, aquilo, o qual, ele, pronome reto. Então, aí, ó, o que ele fez, são três pronomes aí. O que é pronome demonstrativo, o que é pronome relativo, igual ao qual, e o ele, pronome reto, tá bom? Muito bem. Então, esses são os pronomes demonstrativos. Vou aproveitar para parar um pouquinho aqui e falar da diferença do este, do esse, do esta, do essa. Augusto, eu nunca sei quando eu devo usar esta, quando eu devo usar essa. Na verdade, se você está usando esses pronomes para referência a quem está falando, a com quem você está falando, você diz assim, quer ver? Esta blusa é vinho. Esta. Por que esta? Porque é a que está próxima de quem fala. Eu estou falando, então eu digo esta blusa. Se eu quero me referir à blusa que você está usando, eu digo assim, essa sua é de seda? Essa é a sua. A pessoa com quem eu estou falando. Esta blusa é minha. Esta. Eu falando, eu digo esta. Essa sua é de seda? A pessoa com quem eu estou falando. E se eu quero dizer que eu quero me referir à blusa de alguém de quem nós estamos falando, e aquela do fulano é de linho? Entendeu? Então eu digo assim, este anel é meu. Este, de quem fala. Esse é o seu? Esse é o seu? Ok, até aí? Muito bem. Quando você está escrevendo, também cai em prova, hein? Quando você está escrevendo, vamos supor que eu diga assim, ó, Rio e São Paulo são cidades muito queridas por mim. Esta, muito grande. Aquela, chamada de maravilhosa. Esta é a última que eu mencionei, São Paulo, muito grande. Aquela que ficou mais distante aí na menção é o Rio de Janeiro. Então eu digo assim, Paulo e Pedro foram à festa. Este levou as bebidas, aquele levou as comidas. Este, ó, Paulo e Pedro, né? Então, este é sempre o mais próximo, é o Pedro. Pedro, este levou as bebidas. Aquele é o Paulo, que é o tá mais distante, levou as comidas. Agora, em termos de redação, você está escrevendo, falou sobre um determinado problema, a fome nas grandes cidades. E aí você diz assim, esse problema, porque você já mencionou o problema que é a fome, você usa o pronome anafórico, que é aquele que retoma alguma coisa anterior a ele. Esse problema. Ah, mas eu posso dizer este também por causa da proximidade? Pode. Mas a maioria dos gramáticos julga que o mais correto seria usar o esse, que é o anafórico. Você já falou do problema, então esse problema. Tá bom? Depois nós vamos falar mais disso, claro, mas como eu já toquei nos pronomes, eu já quis mencionar. E nós temos mais um uso muito importante para este, esta, estes e estas. Só para esses quatro. Quando falamos de tempo presente. Referência a tempo, Augusta? É. Este ano é o ano corrente. Esta semana é a semana corrente. Este mês é o mês corrente. Então, quando uma banca põe uma questão e pergunta por que o autor usou este, esta, para mostrar o momento presente, pode ser exatamente isso. Tá bom? Muito bem. Então, voltando aqui, os pronomes demonstrativos, então, são estes. Agora, que saiu repetido, gente. Tem uma observação aqui no demonstrativo. Tal, mesmo, semelhante e próprio podem também funcionar como demonstrativos, tá bem? Como se fosse aquela, aquele, podem ser usados também como pronomes demonstrativos. Muito bem. Pronome, gente. Aqui. Pronomes. Perdão.
Relativos. Esses são importantes, gente, aparecem muito em prova, né? Os pronomes relativos, o nome já está dizendo, são aqueles pronomes usados para se relacionarem a um outro termo, se referirem a um outro termo, retomarem um outro termo. Então, eu digo assim, o livro que comprei é bom. O livro que comprei. Este que está retomando o livro? Está. É um pronome relativo. E a dica, porque cai muito em prova, sempre que você encontrar um que numa prova, numa frase, e lendo a frase, você perceber que você pode substituí-lo por o qual, a qual, os quais, as quais, este que é pronome relativo. Sempre, olha bem, é sempre, sem exceções, que você encontrar o que na frase e perceber que pode substituí-lo por o qual, a qual, os quais, as quais, ele é pronome relativo. Mas o único pronome relativo que existe é o que? Claro que não. Veja, que, quem. Se eu digo assim, o homem a quem dei a pasta sumiu. O homem a quem dei a pasta. Esse quem aí é pronome relativo. Veja que eu posso substituir e dizer o homem ao qual eu dei a pasta. Pronome relativo. Onde? Onde pode ser pronome relativo, Augusta? Pode, quando você puder trocar por em que, no qual, na qual. Exemplo, a cidade em que nasci é linda. A cidade onde nasci. A cidade na qual nasci. Então, onde aí que pode ser substituído por em que, na qual, pronome relativo. O qual, a qual, os quais, as quais, não é? Cujo, cuja, cujos, cujas, esses aqui são importantíssimos, também são pronomes relativos, que são os pronomes relativos de posse, que dão ideia de posse. O homem cujo carro foi roubado foi à delegacia. O homem cujo carro foi roubado. O carro do homem, o seu carro, é o pronome relativo com ideia de posse. Muito bem. Quanto também pode ser pronome relativo, quantas, quantos, enfim. Muito bem. Pronomes interrogativos, como o nome diz, são aqueles que eu uso para abrir uma pergunta, uma interrogação. Que fizeste com o dinheiro do prêmio? Que fizeste? Este que é um pronome interrogativo, abrindo a pergunta, não é? E por aí vai. Quem trouxe o livro? Abriu a pergunta, pronome interrogativo. Indefinidos. Meu Deus, Augusta, quantos pronomes indefinidos? É verdade, gente. A parte de pronomes que tem mais exemplos é exatamente essa, dos pronomes indefinidos. Como o nome diz, são pronomes que passam uma ideia de indefinição. Quando eu digo assim para você, alguém trouxe o livro. Alguém, pronome indefinido. Eu sei que trouxe, mas eu não sei quem. Alguém. Alguns souberam a resposta. Alguns. Eu sei que alguém soube, mas eu não disse quem. Eu disse alguns. E por aí vai. São muitos os pronomes indefinidos mesmo. Vamos dar uma olhada? Algum, alguns, alguma, algumas, alguém. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Todo, toda, todos, todas. Tudo. Outro, outra, outros, outras. Muito, muita, muitos, muitas. Pouco, pouca, poucos, poucas. Certo, certa, certos, certas. Vários, várias. Tanto, tanta, tantos, tantas. Quanto, quanta, quantos, quantas. Qualquer, quaisquer, cada qual, quem quer que. Aí são uma locução, né? São locuções. Todo aquele que, seja quem for, seja qual for, são expressões com valor indefinido. E aqui está faltando, ó. Não sei se você percebeu, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas e faltou ninguém. Coloca aí ninguém, também é pronome indefinido. Augusta, eu fiquei em dúvida nesses aqui, ó. Certo, certa, certos, certas. Nossa, eu erraria isso de cara na prova, Augusta, porque eu marcaria como adjetivos. Para tudo. Lembra no início, quando eu expliquei exatamente a riqueza desse assunto na nossa língua? Pois é. Quando eu digo assim para você, ele escolheu o aluno certo para representar a turma. O aluno certo. Aluno é substantivo, certo é adjetivo. Concorda? Aí é adjetivo. Agora, se eu mudo a frase e digo assim, ele escolheu um certo aluno,
para representar a turma. Já mudou tudo. Um certo aluno, eu não disse quem, um certo aluno, certo aí é pronome indefinido. Se eu digo assim, eu visitei as cidades certas. Cidades certas, quer dizer, bem escolhidas, adjetivo. Agora, se eu digo assim, certas cidades me trouxeram tristeza. Certas cidades, eu não disse quais, certas aí é pronome indefinido. Então, Augusta, como é que eu vou saber? Tudo depende do contexto, do sentido da frase que a banca apresentar a você. Como ela cobra isso, Augusta? Assinale a alternativa em que o termo grifado tem classe gramatical distinta dos demais. Aí você lê as 5 frases. Qual a palavra sublinhada em todas? Certo, 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 certa, 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 certa. Em 4, você vai ver, por exemplo, que são adjetivos. Em uma, pelo sentido, você vai ver que é pronome indefinido. É isso. Só com o contexto. Só lendo a frase e interpretando para saber se ali é adjetivo ou se ali é pronome. Tá bom? Muito bem, minha gente. Então, até o próximo bloco, ainda falando de classes gramaticais. Muito bem, meus queridos. Então, continuando a falar de pronomes, não é? Então, paramos nos pronomes indefinidos, que são muitos, e eu quero que isso fique muito claro. Foi por isso que eu dei exemplo do certo, certa. Pode aparecer como adjetivo e pode aparecer como um pronome indefinido. Eu me lembro de uma frase que caiu numa prova, e ela perguntava, era Fundação Getúlio Vargas, perguntava exatamente qual a frase em que a palavra grifada tinha classe, pertencia a uma classe diferente das demais. E a palavra grifada em todas as frases era vários. O aluno tinha decorado aí essa lista de pronomes indefinidos e lembrava de ter visto vários, várias como pronome indefinido. Ele disse, não tem resposta, questão para anular. Todos são pronomes indefinidos. Pois é. Veja bem, quando eu digo assim, eles discutiram vários assuntos, eu não sei quais, vários é pronome indefinido aí. Se eu mudo e digo assim, quer ver? Esse, inclusive, poderia cair naquela história de mudança de posição que as bancas tanto gostam de cobrar. Eles discutiram vários assuntos, vários, pronome indefinido. Eles discutiram assuntos vários. Gente, quando eu coloco vários depois de assuntos, isso aí vira, sabe o quê? Assuntos vários, assuntos variados, assuntos diferentes, assuntos distintos. Vira, sabe o quê? Adjetivo. E a banca cobrou isso. E muita gente errou. Você não vai errar. Deus é pai. Você vai se lembrar da minha explicação, não vai, gente? Muito bem, então vamos em frente. Agora, numerais. Numeral é fácil, né, gente? São palavras que indicam quantidade, né? Então, os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Os cardinais, 2, 5, 9, 1000, 4, 7, 8, 20, são cardinais. Os ordinais, como diz o nome, são os que indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo, milésimo, centésimo, são ordinais. Muito bem. Multiplicativos, o nome está dizendo, indica multiplicação, múltiplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, décuplo e por aí vai. São os multiplicativos. E os fracionários, o nome está dizendo, indicando fração, terço, meio, quarto. Muito bem. Peraí. Quando eu digo assim, ele é o quarto da fila, olha só, ele é o quarto da fila, não está indicando a ordem dele na fila? Quarto aí funciona como ordinal. Agora, se eu digo ele comeu 1/4 da maçã, aí já é fracionário. Percebeu a diferença, né? Muito bem. Advérbio, gente, já falamos dele, não é? Quer dizer, é um elemento modificador de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Como é que é, Augusta? Gente. O advérbio nunca modifica substantivo. Isso é tão importante, gente, você entender logo isso. Advérbios são palavras invariáveis, lembra que vimos isso? Não tem plural, não tem feminino, e elas existem para modificar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio.
O advérbio nunca modifica substantivo. Vou mostrar uma coisa para você. Se eu digo assim, ele lê muito. Muito é advérbio. Está modificando quem aí? O verbo ler. Muito bem. Se eu digo, ele é muito alto, é advérbio. Está modificando quem? O adjetivo alto. Então, ele modifica verbo, ele modifica adjetivo. Agora eu digo assim, ele chegou muito tarde. Tarde é advérbio. Esse muito também é advérbio, modificando um outro advérbio. Então, os advérbios modificam verbos, modificam adjetivos ou um outro advérbio. Nunca um substantivo. Augusta, eu errei uma questão em prova, porque a frase era assim, ele tem muito tempo. Eu achei que esse muito também era advérbio, até de intensidade. Não é. Não é, não. Porque ele está modificando que palavra? Tempo. Muito tempo. Tempo não é substantivo? É. Advérbio modifica substantivo? Não. Então, aí não é advérbio. Então, qual é a classe do muito aí? Pronome indefinido. Porque eu digo muito, mas eu não disse quanto tempo. Pronome indefinido. Os pronomes modificam substantivos. Advérbios não. Aí a banca coloca, assinale a alternativa em que o termo grifado pertence à classe distinta dos demais. Aí você lê as 5 frases. Muito, 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 muito. Em 4, ele está modificando ou um verbo, ou um adjetivo, ou um advérbio. São advérbios. Em uma, ele está modificando um substantivo. Ali ele não é advérbio, ele é pronome. Então você tem que saber isso. É uma coisa muito importante sobre os advérbios, tá bom? Muito bem. Aí eu dei alguns exemplos. Advérbio de intensidade, muito, pouco, tão. De afirmação, sim, certamente, sem dúvida. De dúvida, talvez, quiçá. De lugar, aqui, ali, lá, acolá, etc. De modo, assim, alegremente, seriamente, à toa. Dei alguns exemplos. Não existe fim, gente. Os advérbios não têm fim. É uma diversidade absurda. Dei alguns exemplos de cada um. De negação, não, de forma nenhuma, de modo algum. De tempo, hoje, ontem, sempre, em breve. De companhia, com ele, com ela. De instrumento, com a faca, com o serrote e por aí vai. Augusta, eu vi num livro advérbio de preço. Pois é. Só que eu quero deixar muito claro isso com você. Eu brinco dizendo que cada gramático fica inventando advérbios, porque a língua é muito rica mesmo, gente. Aliás, os alunos falam assim, Augusta, a nossa língua é tão difícil, não é? E eu digo assim a eles, minha gente, a nossa língua só é difícil, e ela é difícil, eu não vou dizer que não é, não. Ela realmente é difícil. Mas ela só é difícil porque ela é muito rica. É uma riqueza sem fim, o que a torna difícil. E eles brincam dizendo assim, nem precisaria ser tão rica, né? Poderia ser uma língua mais pobre. Mas não é, gente, não é pobre, é rica e é difícil, não tem jeito. Mas tudo é possível. Você aprende sim, no passo a passo, com disciplina, com determinação, você aprende. Você chega lá. Você só não pode dizer assim, língua difícil, desisto. Que desisto, gente. Como eu já ouvi de aluno. Sabe o que acontece, Augusta? Português já desisti. Não é para mim. Estou estudando inglês, estou aprofundando o meu inglês. Que bom que você quer dominar realmente a língua inglesa. Muito bem, faz muita falta mesmo. Muito importante ter pelo menos uma segunda língua hoje. Mas então você estuda muito a segunda língua e a sua você deixa... Não, né, gente? Vamos lá. É possível, sim. Claro que é possível. Muito bem, então vamos em frente. Preposições, não é? Que são preposições, Augusta? São elementos invariáveis, já vimos que elas não têm plural, elas também não têm feminino e tal, que relacionam 2 termos de uma oração, né? Quando eu quero 2 elementos, eu quero ligar 2 elementos. Por exemplo, presta atenção, eu digo assim, eu comi um doce, usei o substantivo doce. Eu comi um doce de leite. Eu quis especificar o doce. Doce de leite. Doce é um substantivo, leite é um substantivo. E eu coloquei a preposição de aí no meio, ligando essas 2 palavras, e formei uma outra, doce de leite, que é um tipo de doce. O pão está uma delícia. Pão. Aí eu digo, o pão de ló. Pão de ló. Usei a preposição de. Café
com leite. Usei a preposição com, ligando os dois substantivos, café e leite. Então, é isso. Muito bem. Então, as preposições que nós chamamos de essenciais são a, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Cuidado com esse traz aqui, que pega... tá faltando ante. Coloca aí, por favor, agora que eu vi. A, ante, até e após. Ante. Cuidado. A-N-T-E. Ante. Porque existe anti com i, que é o prefixo de negação. Anti-inflamatório, que é o medicamento contra a inflamação. Antitérmico, é o medicamento contra a febre. Aí é anti, com i. Aí a preposição é ante. Ele esteve aqui anteontem. Aí é ante, com e, tá? Muito bem. Vou aproveitar para falar desse traz aqui. Isso já caiu até em prova, sabia? Por que será que as bancas colocam isso, Augusta? Porque elas sabem que as pessoas erram muito. As bancas veem, gente, os erros que as pessoas cometem nas redes sociais, o que elas escrevem errado nos seus textos, no Instagram, no Facebook. E elas dizem assim, nossa, esse erro aqui é muito comum, muita gente boa confunde, traz com S, traz com Z. Nós podemos criar uma questão de prova com isso que vai derrubar muita gente, derruba mesmo. Existe traz T-R-A-S com acento e existe traz T-R-A-Z sem acento. São palavras diferentes. Traz com S é a preposição. Deixei o livro na parte de trás do carro, tá? E ele traz o livro, aí é do verbo trazer, T-R-A-Z, do verbo trazer, e não tem acento, tá? Muito bem. Agora nós temos algumas locuções prepositivas também, né, gente? Ó, abaixo de, acerca de, acima de, a despeito de, ao lado de, ao redor de, a par de, debaixo de, em cima de, junto a, e por aí vai. Muito bem. Agora, as conjunções que tanto caem em prova. São elementos que servem para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes, né? Então, nós temos as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas. As conjunções coordenadas ligam as orações coordenadas. Só para você já entender, nós ainda vamos falar disso, mas você já entender isso. As orações coordenadas são aquelas basicamente independentes. Uma não depende da outra para ter sentido. Uma você lê sozinha, a outra você lê sozinha, as duas têm sentido por si sós. E as subordinadas? As conjunções subordinadas são as que ligam as orações subordinadas, como o nome já diz, que são aquelas que dependem umas das outras. Por isso, estão subordinadas umas às outras. É bem claro, não é? Muito bem. Então, as coordenadas aditivas, ideia de adição, o e o nem. Adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Alternativas, o ou, que pode estar repetido ou não, o ora também pode estar repetido ou não, ora, o quer também, quer, seja, nem. Conclusivas, ideia de conclusão, logo, então, portanto, pois, por conseguinte, por isso, assim. E as explicativas, que, porque, pois. Ué, tem pois na explicativa e tem pois na conclusiva, Augusta? Exatamente. E como eu vou saber a diferença? Interpretando. Não tem decoreba. É ler e interpretar. Qual o sentido do pois naquela frase? Qual o sentido do pois naquela outra? Eu vou dar um exemplo para você, você vai perceber. Eu digo assim, ele esteve aqui, pois a janela está aberta. Suponhamos que moremos nós dois e eu tenha fechado a janela. Aí eu volto, abro a porta e digo assim, ele esteve aqui, pois a janela está aberta. Eu estou buscando uma explicação para ver a janela aberta. Ele esteve aqui, pois a janela está aberta. É uma explicação. Agora, se eu digo assim, ele estuda muito, terá, pois, sucesso na prova. Terá, portanto, terá, por conseguinte. Qual a conclusão a que eu chego? Que ele terá sucesso na prova. Esse pois, depois do verbo, ó, terá, pois, sucesso.
Esse pois depois do verbo é conclusão. Você percebe pelo sentido da frase. Muito bem. Uma coisinha importante, Augusta, eu posso decorar isso aqui e engessar? Não. Você pode até decorar, mas não vai engessar nada. O e é uma conjunção coordenada aditiva? É. Mas ele só aparece como adição? Não. Depende da interpretação. Se eu digo assim para você, eu li o livro e fiz o resumo. Esse é adição? É. É coordenada aditiva? É. Eu li o livro e mais alguma coisa, fiz o resumo. Agora, se eu digo assim, eu li o livro e não gostei da mensagem do autor. Este e aí não tem valor de adição. É adversidade, é oposição. É o mesmo que dizer, eu li o livro, mas, porém, contudo, entretanto, não gostei da mensagem do autor. Este é a adversidade. Então, a banca pode colocar 5 frases, todas com e perguntar em qual delas o e tem um valor semântico. Valor semântico é sentido, diferente das demais. E aí você vai perceber, nessas 4 o sentido é de adição. Nesta aqui o sentido é de oposição à adversidade. Tá certo? Muito bem. Mesma coisa o logo. O logo pode ser conclusão. Ele estuda muito. Passará logo, portanto. Agora, se eu digo assim, logo que chegou foi aplaudido, esse logo não é conclusão, é ideia de tempo. Quando ele foi aplaudido? Logo. Percebeu? Muito bem. Então, as subordinadas, minha gente, podem ser causa, todas essas, concessão, condição, finalidade, tempo, consequência, comparação, integrantes, o que e o C, quando eu substituo por isto, conformidade, proporcionalidade. Essas todas, vamos falar delas ainda muito quando falarmos das orações subordinadas, tá? Decore, mas vamos falar muito delas. E as interjeições, como você viu comigo, são as palavras que expressam emoções, reações. Ah, ó, bis, psiu, alô, ui, ai, oxalá, enfim, expressam emoções, dor, alegria, não é? Muito bem. Na nossa próxima aula, próximo bloco, vamos ver as questões que eu trouxe sobre isso. Então, até já. Muito bem, meus queridos, vamos agora resolver questões envolvendo o assunto classes gramaticais. Augusta, todas as bancas gostam muito de cobrar isso? Todas, gente, todas gostam, todas. Vamos falar até mais à frente, especificamente do que e do se, que são 2 palavrinhas polivalentes na nossa língua, não é? O que pode ser 1000 coisas, pode ser pronome relativo, pronome interrogativo, pode ser conjunção integrante, conjunção consecutiva, conjunção comparativa, advérbio e por aí vai. O se, a mesma coisa. Ele pode ser um pronome reflexivo, um pronome recíproco, um pronome apassivador e por aí vai. Justamente por isso, perdão, porque são palavras polivalentes, eu digo que tem 1001 utilidades na língua, e as bancas sabem disso, que eles tanto gostam de cobrar nas provas. Questões de Q e C, se você já fez provas anteriores, já participou de certames anteriores, com certeza você já encontrou questões envolvendo cobrança dos valores do Q e dos valores do C. Digo mais, às vezes numa mesma prova, questão de Q, depois uma questão do C. Eles gostam muito de cobrar isso. E quais as bancas cobram? Todas. Todas as bancas gostam de cobrar. Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, SESP, SEBRASP, FUNMARC, FUNCAB, AOCP, todas, gente. VUNESP. Por quê? Porque realmente é um assunto muito importante e que suscita muitas dúvidas. Como uma palavrinha só pode ter 1001 valores ali, dependendo da frase, do contexto, é claro que acaba suscitando dúvida entre os alunos, as bancas sabem disso e cobram, tá? Então, depois nós vamos falar do Q e do C, mas vamos ver as questões que eu trouxe, tente fazer aí, veja se acerta. Vamos lá. Questão número 1. Assinale a alternativa em que a troca de posição dos termos altera a classe gramatical. Presta atenção, a troca de posição dos termos altera a classe.
Vou repetir a explicação. Muitas vezes, a troca de posição de dois elementos, né, num sintagma, não altera nem a classe, nem o sentido. Existe isso, Augusta? Trocar e não mudar nada? Existe, eu vou dar um exemplo agora. Visitei uma linda cidade. Linda é adjetivo, cidade é substantivo. Vou trocar. Visitei uma cidade linda. Cidade continuou substantivo, linda continuou adjetivo. A classe não mudou. E o sentido mudou? Linda cidade, cidade linda? Não. Então aí não mudou nada. Agora, às vezes, só muda a classe. É, Augusta? É. Por exemplo, gente, eu digo assim, ó. Bom, e aí mudando a classe, na maioria das vezes muda o sentido. Aquela história do um certo aluno. Certo é pronome indefinido, o aluno é substantivo. Aí eu troco. O aluno certo. Mudou o sentido também e mudou a classe. Aluno continuou substantivo, mas certo aí, aluno certo virou adjetivo, certo? E é isso, gente. E às vezes muda tudo mesmo. Então, tem que ter muita atenção quando lê para perceber se mudou a classe, se mudou o sentido, ou se mudou mudou a posição, mas não mudou nada, como linda cidade, cidade linda, não mudou nada. Então, vamos ver aqui. A troca de posição altera a classe, gente. Decisão fácil. Decisão é substantivo, fácil é adjetivo. Aí eu digo assim, uma fácil decisão. Não mudou, né? Fácil continuou adjetivo e decisão continuou substantivo. Problema simples. Problema é substantivo, simples é adjetivo. Simples problema. Simples continuou adjetivo, problema continuou adjetivo. É substantivo, não mudou. Resposta certa. A cola aí que eu dei. Resposta certa. Resposta é substantivo, certa é adjetivo. Aí eu troco. Certa, resposta. Certa virou pronome indefinido e resposta substantivo. Resposta continuou substantivo, mas o certa mudou a classe. Então, mudou a classe, já achei. Gabarito C de casa. Um simpático ator. Simpático é adjetivo, ator é substantivo. Vou trocar. Ator, simpático. Ator continuou substantivo e simpático adjetivo. Não mudou. Então, a única em que a troca de posição altera a classe é C de casa. Tá certo, minha gente? Muito bem. Questão número 2. Questão de certo e errado. Durante a reunião, discutimos vários assuntos. A troca de posição dos termos vários assuntos não prejudicaria o valor semântico original da frase ou a correção gramatical. Augusta, você também já falou desses. Pois é. Isso é para você ver como é importante, muitas vezes, quando o professor está falando de um assunto, como eu estava falando de classes gramaticais com vocês, aparece isso, o professor já fazer uma pausa ali e acrescentar, fazer uma parte sobre aquilo. Gente, na hora da questão, você lê aquilo, os alunos dizem, parece que eu estava ouvindo você falar, Augusta, quando você falou do vários, do certo, eu gabaritei a questão rapidinho, a compreensão estava aqui. Pois é, gente. Então, muitas vezes eu vou fazer isso, eu estou falando de uma coisa, dou uma paradinha, acrescento um outro ponto ali que eu sei que está ligado, tem tudo a ver e pode ser uma questão na sua prova. Isso aí não é questão inventada por mim, foi questão que eu tirei de provas anteriores. Então, essa questão estava numa prova, não é? Então, vamos lá de novo? Durante a reunião, discutimos vários assuntos. Vários assuntos, eu não me lembro quais. Pronome indefinido, o vários, e assuntos substantivo. Aí eu troco. Durante a reunião, discutimos assuntos vários. Mudou. Assuntos continuou substantivo, mas vários é o mesmo que variados, diferentes. Assuntos variados, assuntos diferentes. Aí virou adjetivo. Mudou a classe? Mudou. Então, veja. Não prejudica o valor semântico. Augusto, o que é mesmo valor semântico, hein? Sempre que a banca falar de semântica, ela está falando de sentido. Valor semântico é o sentido. Não prejudica o sentido? Claro que prejudica. Vários assuntos é indefinido, ideia indefinida. Agora, assuntos vários é assuntos variados, diferentes.
Claro que mudou o sentido. Aliás, aí mudou sentido e classe, né? Então, opção errada. Não prejudica? Prejudica sim, altera o sentido, não é? Então, número 2, errada. Muito bem. Vamos à questão número 3. A jovem que expôs a sua verdadeira opinião, todos se mostraram compreensivos e a deixaram tranquila para continuar a falar. E essa é boa, hein, gente? A jovem que expôs a sua verdadeira opinião, todos se mostraram compreensivos e a deixaram tranquila para continuar a falar. Observam-se aí 4 preposições. Ih, que questãozinha boa, hein? É uma questão fácil, mas ao mesmo tempo capciosa, porque muitas vezes o aluno, na hora de contar, se enrola, pula alguma, não conta e erra a questão. Para começar, a jovem com crase. Para e pensa. Se esse A de a jovem está com acento grave, é porque existe aí o quê? A fusão de quê? Preposição a com artigo definido a. Então, aí você já tem uma preposição a. Você tem que contar essa preposição a, desse a com crase, tá? Então, já conta uma preposição. Esse a aqui. Tem um a aqui dentro que é preposição. A jovem a qual se expôs. Esse que é pronome relativo, não é preposição. A sua verdadeira opinião. Esse a não está acompanhando o substantivo opinião? Então, esse a que acompanha substantivo é artigo definido, não é preposição. Todos é pronome, se é pronome, mostraram compreensivo, e é conjunção aditiva, a deixaram tranquila. Esse a é preposição, Augusta? Não. Esse a não está completando o sentido do verbo? Que a deixaram tranquila? Lembra que eu não posso dizer deixaram ela? Aí eu uso o pronome oblíquo. A deixaram. Esse a é pronome oblíquo, não é preposição. Para, tranquila, para alguma coisa. Esse para é preposição. Agora, continuar a falar. Gente, esse a está acompanhando um verbo aí, mas não é pronome oblíquo. Seria pronome oblíquo se fosse assim, eu a encontrei, eu a visitei. Agora, deixaram continuar a falar. Ela continuou a dormir. Eu continuei a estudar. Esse a aí antes do verbo no infinitivo. Infinitivo é o nome do verbo. É preposição. Então, eu tenho 3 preposições aí. O a do a jovem, que é a preposição mais artigo. Então, eu tenho uma preposição aí. Depois eu tenho a preposição para. E depois esse a, antes do falar, também é preposição. Então, são 3 preposições. Opção errada, não são 4, tá, gente? Risca aí, coloca aí que são 3, né? Então, errada aqui a número 3. Boa questão, hein, gente? Sabe o que acontece aí? Muitos alunos esquecem de contar a preposição desse a com crase. Vem ao lado de jovem, que é substantivo, e só lembram da história do artigo. Só que aí eu tenho, sim, um artigo, mas eu tenho um artigo junto da preposição a, por isso que está com crase, porque é preposição a mais artigo a. Muito bem. Número 4. Fizemos referência a problemas complexos que aquela gente carente vivia naquele lugar tão lindo. Observam-se aí 3 adjetivos de relação. Ih, Augusta, parei mesmo. Eu não falei sobre isso com você, porque eu deixei de propósito para falar agora. Adjetivos, você viu comigo que são palavras que eu uso para caracterizar um substantivo, para qualificar um substantivo. Muito bem, tranquilo. Cidade linda. Linda está caracterizando cidade? É um adjetivo. Questão difícil? Difícil está caracterizando a questão? É um adjetivo. Prova honesta? Honesta está caracterizando a prova? É um adjetivo. Só que existem adjetivos na nossa língua chamados de adjetivos de relação. Augusta, eu não aprendi isso na escola. Nunca. Pois é. A maioria dos alunos me diz isso. Não aprendi isso na escola. O que é adjetivo eu aprendi. Eu sei. Agora, esse tal de adjetivo de relação não tenho a menor ideia do que seja. Então, vamos aprender agora, porque cai em prova. Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, adora cobrar isso. Já cobrou N vezes. Imagina você perder uma questão. Você sabe o que é adjetivo, mas ela pergunta adjetivo de relação e você não sabe o que é. E é tão fácil, gente. Sabe o que é adjetivo de relação? Anota aí.
é aquele que não admite, entre outras características, mas a principal, ele não admite variação de grau. Não admite variação de grau. Como assim variação de grau? Se eu digo assim, cidade linda, linda é adjetivo de relação? Não. Sabe por quê? Porque ele admite variação de grau. Como assim? Eu posso dizer cidade muito linda, de grau por isso, ó, muito linda, lindíssima. Eu posso dizer lindíssima. Então, e se eu digo assim, problema difícil, problema muito difícil, dificílimo, admite também, não é adjetivo de relação. Presta atenção, o adjetivo de relação não admite. Se eu digo assim, aquela cidade vive um problema social. Problema muito social, eu digo isso? Olha aqui, problema muito social? Não, eu não digo problema muito social. Então, social é um adjetivo de relação. Não admite variação de grau, é adjetivo de relação. Social seria. Vamos ver nossa frase. Fizemos referência a problemas complexos. Complexos é um adjetivo. Primeiro vamos achar todos os adjetivos da frase. Que aquela gente carente... Peraí, gente, perdão. Gente carente, muito bem. Outro adjetivo. Vivia naquele lugar tão lindo. São 3 adjetivos aí, complexos, carente e lindo. E aí a banca diz que nós observamos aí 3 adjetivos de relação, quer dizer, os 3 aí não admitem variação de grau? Vamos ver, gente. Eu posso dizer problemas muito complexos? Posso. Então, esse admite. Problema, gente muito carente? Posso variar o grau? Posso. Então, não é de relação. Lugar muito lindo, lindíssimo, admite variação de grau? Admite. Então, eu tenho 3 adjetivos de relação? Não. São 3 adjetivos que admitem variação de grau. Gente, o adjetivo de relação não admite variação de grau. Então, opção errada aqui, ó. Não saíram os parênteses aqui, vamos colocar aqui então, ó. Errada. Vou repetir, anota. Adjetivo de relação é o que não admite variação de grau. Os 3 aqui admitem. Muito complexos, muito carente, muito lindo. Então, são 3 adjetivos de relação? Não, não são. Nenhum dos 3 é adjetivo de relação. Tá bom? Muito bem, fizemos todas as questões aí. Muito bem, minha gente. Então, eu espero que tenha sido muito produtiva a aula para vocês. Tá bom? Um beijo grande.